Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 421. Como vão as coisas na Terra? Kawakaze sentou-se tranquilamente no sofá do escritório do Hokage, quebrando sementes de melão como se tivesse todo o tempo do mundo. Leia você mesmo. Tsunade nem olhou para cima, jogando alguns documentos em sua direção antes de retornar ao trabalho. Uau, Nagato fez um bom trabalho. Kawakaze abriu o primeiro documento. As letras em negrito no topo confirmavam que o chefe da vila da Akatsuki, Nagato, estava em vantagem na batalha, mesmo enfrentando dois oponentes. Quanto aos infelizes Rii e Kitsushi, houve apenas um comentário. Difícil de resistir, coberto de feridas. Ninguém mais poderia entender completamente a força de Rii e Kitsushi, mas Kawakaze entendia. Com um deles ele já havia lutado antes, enquanto o outro era uma verdadeira potência na história original. Alguém que fez um Kinkaku transformado em besta com cauda voar e suprimiu sucessivamente a estátua demoníaca do caminho exterior e até mesmo 10 caudas. Um bom trabalho? A boca de Tsunade se curvou em um leve sorriso de escárnio, claramente insatisfeita. Se Kawakaze não tivesse insistido em atrasar Iwagakure em vez de esmagá-los de uma vez, ela já teria feito Nagato marchar direto para Iwagakure. Qual era o sentido de brincar com aqueles dois ninjas de Iwa? Você está linda hoje. Kawakaze mudou de assunto suavemente, sabendo que discutir com Tsunade não levaria a lugar nenhum. Cuidado com as costas. Tsunade revirou os olhos, nada impressionada com a tentativa de bajulação dele. Não se preocupe, você terá sua chance de desabafar. Kawakaze passou para o próximo documento enquanto Chata, reprimindo uma risada, sabiamente escolheu permanecer em silêncio. Você disse isso. Se eu não descontar em você. Tsunade percebeu de repente que algo estava errado. Descontar em você? A frase não intencional a fez parar, e um raro rubor tomou conta de seu rosto. Chata imediatamente fingiu não ouvir nada, enterrando-se em sua papelada. Kawakaze tossiu para se recompor, engasgando momentaneamente com suas próprias palavras. Que diabos de conversa foi essa? O escritório ficou em silêncio, quebrado apenas pelo som das páginas virando. Noki deve lutar contra o terceiro A em breve, refletiu Kawakaze, encerrando o documento final. Eu também acho. As últimas informações ainda não chegaram. Chata finalmente falou, confirmando a situação. O melhor resultado seria ambos os lados lutarem até sangrar. Nenhum deles é gente boa. Tsunade fez uma careta e parou a caneta. Isso não será resolvido tão cedo. O terceiro A está subestimando Iwagakure demais. Kawakaze duvidava que as forças divididas de Iwa caíssem rapidamente, mas sua posição desvantajosa era inegável. Deixe os tolos lutarem primeiro, como louva-a-Deus perseguindo uma cigarra, sem saber do predador que vem atrás. O sorriso irônico de Chata mostrou que ele entendia completamente o plano de Kawakaze. Haha, exatamente. Kawakaze colocou o documento de lado e riu muito. Enquanto eles estavam sentados no escritório, fazendo previsões ousadas, o país da Terra já estava envolvido em uma guerra em grande escala. Nagato lutava ferozmente contra os ninjas da Akatsuki e de Iwa, enquanto Rii e Kitsushi permaneciam presos, incapazes de avançar ou recuar. Eles ainda tinham esperança de que Noki enviasse reforços, mas a única notícia que receberam foi sobre a aproximação das forças de Kumo. Uma esperança que nunca se concretizaria. Enquanto isso, Noki e suas tropas encontraram os ninjas de Kumo a milhares de quilômetros da costa. Como se houvesse um entendimento mútuo, nenhum dos lados deu o primeiro passo. Ambas as forças avançaram lentamente até que finalmente estavam na mira uma da outra. Noki, nos encontramos novamente. O terceiro A deu um passo à frente, sua presença irradiando poder absoluto. Eu não queria ver você. Noki pairou na frente da formação ninja de Iwa, seu tom era gélido. Ele não perdeu tempo com acusações sem sentido. Não fazia sentido. Não diga isso, somos velhos amigos. O terceiro A sorriu, como se já tivesse vencido. Amigos? Não me dê nojo. A voz de Noki estava cheia de desprezo. Quando o país da Terra estiver sob nosso domínio, acho que podemos nos tornar amigos. O sorriso do terceiro A permaneceu, mas suas palavras eram totalmente implacáveis. Continue sonhando. Não dê mais um passo à frente. Noki saltou mais alto no ar, deixando sua postura clara. Não diga que não te dei uma chance. Ainda há tempo para se render. O terceiro avançou em um ritmo lento, seu tom quase zombeteiro. Você deve estar exausto. Se você quer brigar, brigue. Chega de bobagens. A expressão de Noki ficou ainda mais sombria, e até mesmo os ninjas de Iwa atrás dele estavam prestes a atacar. O terceiro A os levou longe demais. Você não aproveitou a oportunidade que lhe dei. Então não me culpe por ser rude. Antes que o terceiro A pudesse terminar de falar, Noki já havia lançado seu ataque. Liberação da Terra, lanças do fluxo da Terra. O chão sob o ninja de Kumo se abriu quando incontáveis espinhos grossos e irregulares de terra irromperam para cima. O alcance era enorme e abrangia toda a força de Kumo. Foi justamente por isso que Noki voou na frente. Ele já havia planejado seu primeiro ataque. Táticas de um veterano executadas com perfeição. Você está pedindo a morte. O terceiro A rugiu enquanto desviava das lanças que avançavam, mas atrás dele ouviam-se os gritos agonizantes de suas tropas. Nem todo mundo tinha sua velocidade de reação. Muitos ninjas de Kumo foram espetados no local, com seus corpos empalados como insetos indefesos. Alguns tiveram a sorte de serem perfurados apenas nos membros. Os verdadeiramente sortudos, aqueles rápidos o suficiente para escapar, eram a elite de Kumo ou os poucos abençoados pelo destino. O primeiro movimento de Noki causou sérios danos.
Ataque. Não havia tempo para mais estratégias. O terceiro a acenou com a mão, liderando o ninja de Kumo em um ataque total. Cercado por um halo de relâmpagos, ele assumiu a vanguarda, como uma lança viva, abrindo caminho entre as fileiras ninjas de Iva. Ataque. Noki deu a ordem de contra-atacar. Ele permaneceu no ar, sabendo que se não parasse pessoalmente o terceiro A, suas forças seriam devastadas. Por mais que desprezasse o terceiro A, Noki tinha que reconhecer sua força. Você está contra mim. Noki mergulhou de cima para baixo, enfrentando diretamente o Raikage. Seu pirralho realmente ousa lutar comigo de frente? Facada do inferno, perfurando a mão com 4 dedos. O terceiro A não sabia onde Noki encontrava confiança, mas esse era exatamente o tipo de desafio que ele queria. Uma enorme quantidade de raios se reuniu nas pontas dos seus 4 dedos, brilhando intensamente. Liberação de terra, técnica do punho de pedra. Noki estava totalmente ciente do poder por trás da técnica perfurante dos 4 dedos, mas mesmo assim ele escolheu não se esquivar. Morrer. Com o rugido seus ataques colidiram. Bang! O enorme punho de pedra se despedaçou. O ataque de Noki foi insuficiente. Taijutsu nunca foi seu forte. O impacto o fez voar para trás, enquanto o terceiro A permaneceu de pé, quase inabalado. Quando ele estava prestes a aplicar o golpe infernal de 3 dedos, uma sensação repentina de peso tomou conta de seu corpo. Sua velocidade e sua maior vantagem despencou repentinamente. Tosse, tosse. Vamos ver se você ainda consegue correr agora. Noki, tossindo sangue, levantou-se com um sorriso triunfante. Você fez isso. O terceiro A percebeu imediatamente. Essa era a técnica de pedra sobre peso de Noki. Por que você acha que eu lutei com você diretamente? Noki voou de volta ao ar. Seu objetivo havia sido alcançado. Ele nunca mais enfrentaria o Raikage em combate corpo a corpo. Haha, e daí? Mesmo que eu esteja mais lento, ainda estamos vencendo. O terceiro A examinou o campo de batalha, como estava claramente ganhando vantagem. Noki cerrou os dentes. Ele já havia amaldiçoado Akatsuki Gakuri mais de 10.000 vezes em seu coração. Sem que nenhum dos lados recuasse, a batalha entre os dois líderes continuou, Noki usando todos os truques à sua disposição, enquanto o terceiro A, apesar de seus movimentos lentos, permaneceu quase imparável. E com o passar do tempo, assim como o terceiro A havia previsto, a maré da guerra continuou pendendo a favor de Como. Capítulo 422. Jinchiki dos 5 caudas? O quarto A manteve-se firme, bloqueando o furioso An dentro das forças de Kumo. Após um violento choque de técnicas, ambos foram repelidos pelo recuo. Iwagakuri, embora ele ainda mantivesse sua forma humana, era impossível ignorar a cauda branca atrás de An. Enquanto olhava para os dois parados à sua frente, um lampejo de hesitação cruzou seus olhos. Ei, esse desgraçado é igual a mim. Killer Bee girou suas espadas em uma dança intrincada, seus movimentos chamativos e exagerados. Atrás dele, uma espessa cauda de chakra surgiu bruxuleante. Achei que você tivesse morrido há muito tempo. Quarto A zombou, zombando abertamente de An. Você vai morrer antes de mim. O olhar de An escureceu, e memórias do passado voltaram à tona. Os incontáveis dias e noites sofridos nas mãos de Konoha jamais poderão ser esquecidos. Como o quarto A havia dito, se Noki não tivesse lhe fornecido o melhor atendimento médico, ele teria morrido há muito tempo. Embora ele ainda fosse capaz de lutar, a verdade é que seu tempo de vida restante era curto. Idiota, desgraçado, o que há para dizer sobre meu irmão? Antes que o quarto A pudesse continuar com seus ataques verbais, Killer Bee já havia perdido a paciência e avançou direto para An. Espadas de liberação de relâmpago super vibrato. Killer Bee, ainda empunhando suas lâminas duplas, infundiu nelas chakra de liberação de relâmpago, fazendo-as brilhar com uma luz intensa e ofuscante. Ao usar vibrações de alta frequência desencadeadas pela liberação de relâmpago, suas espadas ganharam um poder de perfuração ainda mais forte que a liberação de vento. Além disso, qualquer oponente atingido por eles também ficaria paralisado. Essa era uma técnica da qual a Killer Bee tinha muito orgulho. Garoto estúpido, não seja imprudente. Apesar de suas palavras duras, o quarto A o seguiu imediatamente. Com a ajuda de sua armadura de liberação de relâmpagos, ele ultrapassou Killer Bee, chegando primeiro em um borrão de velocidade. Liberação de fervura, força inigualável. An não se deu ao trabalho de se esquivar. Em vez disso, ele levou seu chakra ao ponto de ebulição, aumentando o poder de todo o seu corpo em um instante. Uma enorme quantidade de vapor saiu de sua armadura vermelha tense e com um chute devastador, ele atacou o quarto A. Bang! Seus membros colidiram cotovelo contra a perna. No entanto, apesar do ataque pesado e tempestuoso, o quarto A foi arremessado para longe pela força do chute de An. Senhora, é incrível! Os ninjas de Iva que estavam perto e testemunharam a batalha não conseguiram deixar de comemorar, mesmo em meio ao caos. O quarto A havia dominado as trocas anteriores, mas agora ele finalmente havia sido dominado. Bastardo, bastardo! Ao ver seu irmão mais velho ser levado pelo vento, a raiva de Killer Bee só aumentou sua velocidade. Uma camada carmesim de chakra da besta com cauda cintilou em seu corpo enquanto seu poder aumentava. Garoto, você pode ir para o inferno primeiro. Embora a máscara de An escondesse sua expressão, seus olhos estavam cheios de intenção assassina não filtrada. Se ele pudesse eliminar o Jinchiki de Kumo, seria uma ferida da qual o Raikage não se recuperaria tão cedo. Clang, 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 clang. Uma série rápida de golpes soou. An subestimou Killer Bee. O jovem já era incrivelmente poderoso por si só. Agora, alimentado pelo chakra de sua besta com cauda, suas lâminas duplas não só tinham uma força devastadora, mas seus movimentos rápidos e complexos deixaram An completamente preso. Bom trabalho! O quarto A, levantando-se novamente, ficou visivelmente satisfeito. Esse pirralho estava se provando. Queda da guilhotina.
Mal olhou para o quarto A antes de notar o pé carregado de relâmpago descendo em sua direção, vindo de cima. Ao mesmo tempo, Killer Bee continuou avançando, seu chakra da besta com cauda se intensificando. Ele estava determinado a manter no lugar, criando a abertura perfeita para o quarto A. Saia da frente! Rugiu, e seu corpo sofreu uma transformação imediata. Uma onda de chakra da besta com cauda irrompeu dele, e suas 5 caudas vermelhas varreram Killer Bee para longe. Com um salto poderoso ele saiu do caminho do ataque. Estrondo. O pé do quarto A bateu no chão, criando uma cratera profunda de vários metros de largura. Rachaduras se espalharam, formando teias de aranha por todo o campo de batalha. Droga! Vocês todos vão morrer! Ofegava vapor branco saindo de sua armadura. Seu ódio por Konoha queimava mais do que nunca. Cada vez que ele usava a força ou chakra dos 5 caudas, ele queimava sua própria vida. Você está bem? O quarto anão se virou, seu olhar fixo em An, não mais carregando a arrogância casual de antes. Bastardo, estou bem. Killer Bee pousou ao lado dele, permanecendo em pé. As feridas em seu corpo já estavam começando a cicatrizar, um processo visível a olho nu. Rugido. O corpo de An estava agora completamente envolto em vapor branco. Um som profundo e desumano saiu de sua garganta enquanto ele avançava em uma velocidade vertiginosa. Num instante, a figura carmesim fechou a lacuna. Quarto A e Killer Bee instintivamente se moveram para desviar, mas no segundo seguinte, eles hesitaram. Atrás deles estavam centenas de ninjas de Kumo. Se deixassem An passar, a maioria deles não sobreviveria. Eles não tinham escolha. Foi isso que vocês trouxeram sobre si mesmos. Com o rosto transformado quase irreconhecível, contorceu-se num sorriso satisfeito. Era exatamente isso que ele havia planejado. Killer Bee não teve escolha a não ser extrair mais poder do 8 caudas. Embora ele ainda não o dominasse, não havia outra opção. Com um rugido, seu corpo se expandiu, e mais chakra da besta com cauda fluiu para fora. Num piscar de olhos, uma forma humanoide monstruosa com 2 chifres e 8 caudas retorcidas apareceu diante do campo de batalha. Opressão relâmpago horizontal. Os cabelos do quarto A ficaram arrepiados enquanto ele levava sua armadura de liberação de relâmpagos ao limite. A eletricidade percorreu violentamente seu corpo, formando uma mão em forma de lâmina, uma técnica de sua própria criação. Embora ele nunca tenha dominado a punhalada infernal de seu pai, essa técnica certa vez cortou o chifre do 8 caudas. Estrondo. Uma colisão ensurdecedora ecoou pelo campo de batalha. Uma onda de choque invisível de chakra irrompeu. Os ninjas mais fracos de ambos os lados foram arremessados para trás instantaneamente, incapazes de resistir à força do confronto. Para aqueles pegos nas consequências, a sobrevivência era incerta. No centro do caos, as 8 caudas de Killer Bee colidiram com o chakra fervente de An, mas a diferença de idade entre eles era evidente. O quarto A tossiu, com sangue escorrendo de sua boca. Sem a defesa inquebrável do terceiro Raikage ou a capacidade de autocura da besta com cauda, os ferimentos eram inevitáveis. A lâmina de sua mão cortou profundamente o ombro de An, mas drenou cada gota de força que lhe restava. Assim que os 3 chegaram a um impasse, Dodai chegou após eliminar os ninjas de Iva ao redor. Liberação de lava, bola de borracha. Com selos rápidos, uma grande quantidade de borracha foi disparada da boca de Dodai, prendendo An firmemente. Só então o quarto A e o Killer Bee se libertaram. Depressa, não aguento mais esperar. Dodai se esforçou para manter a força de seu jutsu, mas estava ficando furioso. O chakra carmesim continuou a ficar mais denso, surgindo violentamente. Lamentos cheios de dor se espalharam pelo campo de batalha. O quarto A e Killer Bee trocaram olhares. Ambos entenderam. Não havia mais escolha. Use esse movimento. Os 2 irmãos se moveram rapidamente atrás de An. Lariats duplo. O movimento sincronizado era perfeito. Os braços poderosos do quarto A se prepararam, despejando quase todo seu chakra na técnica. Killer Bee, ainda em transformação parcial da besta com cauda, permitiu que ossos endurecidos brotassem de seus cotovelos. Seu alvo estava claro. Estouro. Num único golpe decisivo, a cabeça de An disparou para o céu. O Jinchuriki dos 5 caudas An estava morto. E com ele, Koku os 5 caudas também pereceu. Capítulo 423. Noki foi mais uma vez bloqueado pelo terceiro Raikage, enquanto observava o cadáver sem cabeça cair no chão. Seu rugido angustiado ecoou pelo campo de batalha. Ele não sabia ao certo o que o magoava mais, a morte de An ou a perda das 5 caudas de Iwagakure. Que pena, foi tão perto. O efeito gravitacional do terceiro Raikage estava enfraquecendo, e um sorriso presunçoso surgiu em seu rosto. Ele já estava confiante de que a vitória naquela batalha, em última análise, pertenceria a Komogakure. Quero que todos vocês paguem o preço. Noki desviou o olhar, forçando suas emoções a se conterem. Não havia tempo para arrependimentos. Liberação de pó. Técnica de desapego do mundo primitivo. Juntando as mãos e depois separando-as, uma barreira cilíndrica translúcida surgiu entre suas palmas. Aproveitando um breve momento para mirar, ele a lançou contra o terceiro Raikage. De suas mãos, a barreira translúcida estendeu-se, transformando-se em um pilar de luz. Embora aparentemente banal, irradiava uma aura avassaladora que deixou o terceiro Raikage inquieto. Como antigo rival de Noki, ele conhecia muito bem o poder da liberação de poeira. E agora, alimentado pelo ódio, o ataque de Noki era ainda mais assustador. Sem hesitar, o terceiro Raikage levou sua armadura de liberação de relâmpagos ao limite, escapando por pouco do ataque. Mas Noki nem olhou para ver se havia acertado ou errado. Seu foco já havia mudado para outro lugar. Liberação da Terra. Corte do fluxo da Terra. Noki desceu do ar em alta velocidade. Formando selos de mão, ele bateu as mãos no chão. À medida que uma onda de chakra fluía para a Terra, o terreno do campo de batalha mudou drasticamente. O que está acontecendo? Por que o solo está subindo?
Que tipo de jutsu é esse? O shinobi de Iva e como ficaram atordoados, mas as mudanças ainda não haviam terminado. O solo havia se erguido dezenas de metros quando, sem aviso, uma fissura perfeitamente limpa o abriu. O corte foi tão preciso que parecia ter sido cortado por uma lâmina, cortando a terra elevada ao meio e separando a maior parte das forças de Iva e Kumo. Um punhado de shinobi de Iva teve o azar de cair no cerco inimigo. Eles mal duraram 3 respirações antes de serem subjugados e mortos. Retiro. Os olhos de Noki se contraíram repetidamente, um sinal claro da dor que essa decisão lhe causou. A distribuição de forças no campo de batalha estava longe de ser uniforme, e sacrificar alguns para salvar a maioria era uma realidade inevitável. Sim. Ao ouvir o comando de Noki, os ninjas de Iva finalmente reagiram, percebendo que haviam perdido. Perseguir. O quarto não tinha intenção de deixar o ninja Iva escapar e imediatamente se preparou para saltar sobre o abismo artificial. Esqueça, vamos limpar o campo de batalha. Observando as forças de Iva recuarem, enquanto o próprio Noki ainda não havia partido, o terceiro Raikage deteve seu filho. Se ele colidisse com a liberação de poeira de Noki no ar, nem mesmo ele conseguiria salvá-lo. Além disso, a enorme largura da ravina significava que apenas alguns ninjas de como seriam capazes de atravessá-la. Vou deixar você ir hoje, mas lutaremos novamente em breve. O terceiro Raikage empurrou seu filho para trás de si e deu um passo à frente, sua voz ecoando pelo campo de batalha. Vingarei a humilhação de hoje outro dia. Com todos os ninjas de Iva evacuados em segurança, Noki deixou suas palavras de despedida e se virou sem olhar para trás. Pai, o senhor realmente vai deixá-los ir? O quarto ainda estava agitado, incapaz de suprimir totalmente sua frustração. Enganar. O punho do terceiro Raikage atingiu a cabeça do filho. Você acha que consegue persegui-los sob o olhar atento de Noki? O quarto a queria discutir, mas, ao refletir, sua rebeldia se esvaziou como um balão furado. Ao ver a devastação causada pela primeira liberação de poeira de Noki, um arrepio o percorreu. Você estava certo em me impedir. Eu fui muito imprudente. Respirando fundo, ele admitiu seu erro. Embora muitos ninjas de Iva tivessem perecido, não havia dúvida de que a vitória pertencia a Komogakure. Se ele os tivesse perseguido imprudentemente, a vitória poderia ter sido destruída em um instante. Que bom que você entendeu. É melhor não ter uma próxima vez. O quarto estalou a língua e se virou, apenas para se deparar com a visão de sangue e membros decepados espalhados pelo campo de batalha. A guerra sempre foi o mais cruel moedor de carne. Faça uma lista de vítimas e trate os feridos. Ao seu comando, os ninjas sobreviventes de Como imediatamente começaram a trabalhar. Os mortos foram recolhidos e colocados em um espaço aberto, enquanto os feridos recebiam atendimento médico simples antes de serem levados embora. Enquanto isso, os ninjas de Iva não conseguiam nem recuperar os restos mortais de seus mortos. Senhor Tsuchikage, o que faremos agora? Os ninjas de Iva correram uma longa distância antes de finalmente pararem para recuperar o fôlego. Um oficial de alta patente cerrou os dentes e se aproximou de Noki com a voz incerta. O que você acha? A fadiga transparecia na voz de Noki, e seus olhos estavam nublados de exaustão. Observando o grupo, ele pôde ver que toda a unidade havia perdido o moral. Tristeza, confusão, medo, emoções negativas enchiam o ar, espalhando-se como uma infecção. Se uma solução não fosse encontrada logo, o país da Terra não estaria longe da ruína. Deveríamos chamar Riiki Tsushi de volta e bolar uma nova estratégia? A voz do policial não expressava convicção, como se ele já soubesse que não era a atitude certa. E se fizermos isso, será o suficiente para derrotar Kumo? Perguntou Noki. E Akatsuki? O rosto do oficial escureceu, incapaz de responder por um longo momento. Você sempre tem algo a dizer, mas agora está sem palavras? A voz de Noki estava estranhamente calma, mas seu peso era sufocante. Somos incompetentes. Os oficiais de alta patente abaixaram a cabeça, envergonhados, incapazes de encará-lo. Se não fosse por Noki, eles nem sabiam quantos deles teriam voltado vivos. An estava morto, e ainda assim eles não se sentiam mais fortes do que ele. Esqueça. Reúna os outros para uma reunião. Noki suspirou, optando por não repreendê-los mais. No fim, grande parte da responsabilidade ainda recaía sobre seus ombros. Sim, aliviado por escapar da presença dele, o oficial saiu às pressas. A pressão de enfrentar Noki sozinho era simplesmente insuportável. Poucos minutos depois, os oficiais Iva sobreviventes se reuniram. Quero enviar alguém para Konoha para pedir ajuda. As palavras de Noki causaram comoção no grupo e, apesar de sua formulação, ficou claro que não havia espaço para debate. Konoha ajudaria? Nosso relacionamento com eles nunca foi bom. Eles não têm razão para ficar do nosso lado. Fomos nós que iniciamos o conflito em primeiro lugar. Os oficiais começaram a discutir baixinho, todos concordando que a ideia de Noki não era realista. Cale-se. A paciência de Noki acabou, seu rugido silenciou a sala. Não me importa o que você pensa. Só me diga, quem vai? Senhor Tsuchikage, se isso tiver que ser feito, eu irei. Enquanto os outros trocavam olhares inquietos, um oficial de inteligência que escapara por pouco da morte se adiantou. Quer estivesse tentando se redimir ou não, a expressão de Noki suavizou-se ligeiramente. A culpa é sua, Daisuke. Vocês estão todos dispensados. Enquanto os outros saíam rapidamente aliviados por escapar da tensão, Noki falou em particular com Daisuke Nakano. Konoha me despreza e eu sei disso. Sua voz era baixa e amarga. Mas pedir ajuda a eles é nossa última opção. Não sei qual a nossa chance, mas precisamos tentar. Se der certo, o país da Terra pode sobreviver. Se falhar, você estará por conta própria.
Noki não tinha certeza de qual seria o resultado, mas não tinha outra escolha. Se Daisuke decidisse não retornar após o fracasso, ele não o culparia. Daisuke fora seu braço direito por anos, confiável o suficiente para ser chefe da inteligência. Se o fracasso fosse grande demais para suportar, Noki não o culparia por desaparecer. Não se preocupe, eu viverei ou morrerei com Iwagakure. A voz de Daisuke era firme, suas palavras repletas de convicção. Mas só ele sabia o quanto era verdade e o quanto era retórica vazia. Vou escrever uma carta para você levar para Tsunade. Noki não comentou sobre o juramento de Daisuke, não importava mais. Sim, Daisuke assentiu, mas havia um toque de decepção em sua expressão. Sem evitá-lo, Noki pegou um pergaminho e começou a escrever. Embora Daisuke estivesse tentado a dar uma olhada no conteúdo, ele rapidamente desviou o olhar, sem ousar espiar. Demorou muito para terminar. Cada pincelada parecia pesada, como se carregasse o peso de anos de orgulho teimoso. Há quanto tempo ele não se humilhava assim? Selando a carta, Noki a entregou solenemente. Agora depende de você. Sua voz continha um sorriso irônico, e suas costas pareciam ceder um pouco mais. Farei o meu melhor. Daisuke aceitou a carta com um sorriso amargo. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil. Só espero que consigamos resistir até os reforços de Konoha chegarem. Noki murmurou enquanto observava a figura de Daisuke desaparecer na distância. Ele sabia muito bem que se nenhum reforço chegasse, só haveria um caminho para ele. Morte. Capítulo 424. Com a partida de Daisuke, conflitos entre os ninjas de Iwa, liderados por Noki, e as forças de Komo irromperam no campo de batalha. Os resultados permaneceram inconclusivos, para a grande frustração do terceiro Raikage. No entanto, havia pouco que ele pudesse fazer. O país da terra era o território de Iwagakure, e o grande número de armadilhas por si só tornava a vida miserável para os ninjas de Kumo. Embora as táticas de Noki tenham retardado significativamente o avanço de Kumo, ele sabia que isso não mudaria o resultado final da guerra. Akatsukigakure ainda não venceu? Após eliminar alguns esquadrões inimigos dispersos, o terceiro Raikage impacientemente se voltou para Dodai. Sua esperança era que Akatsuki e Komo cercassem completamente as forças de Iwa, tornando a vitória fácil. O lado da Akatsuki está enfrentando uma batalha difícil. O tom de Dodai permaneceu firme enquanto repassava informações de seus aliados. Embora estejam na liderança sob o comando de Nagato, não conseguiram esmagar completamente as forças de Iwa. Eu esperava muito deles. O terceiro Raikage suspirou, nada impressionado. Para começar, ele nunca tivera grande consideração por Nagato. Talvez, no fundo, sentisse que uma pequena vila como Akatsukigakure já tivesse superado as expectativas ao realizar tanto. Os suprimentos continuam fluindo de forma constante, ressaltou Dodai. Não temos com o que nos preocupar. Ele havia acertado em cheio. Contanto que jogassem pelo seguro, conquistar o país da terra era apenas uma questão de tempo. Era Noki quem tinha muito mais motivos para estar ansioso. E você está certo. O terceiro Raikage soltou uma risadinha, sua expressão tensa se acalmando. Ele não conseguia imaginar o que mais Noki poderia fazer para detê-los. Pai, o interrogatório está completo. As armadilhas do inimigo foram mapeadas. O quarto se aproximou, segurando um mapa em pequena escala. Após dias de batalha, a exaustão começava a transparecer em seu rosto. Ótimo. Continue em frente. O terceiro Raikage nem olhou para o mapa. Detalhes como esse não eram algo com que ele precisava se preocupar pessoalmente. Sim, zarpar. O quarto aguardou o mapa e seguiu em frente com Killer Bee na frente, abrindo caminho. Com o passar do tempo, as forças de Komo continuaram seu avanço constante, gradualmente reduzindo o território restante dos ninjas de Iwa. Nada disso preocupava Daisuke. Depois de muitos dias de viagem, ele finalmente chegou aos portões de Konoha. Bang, bang, bang. Respirando fundo, ele bateu. Quem é você? Os portões se abriram ligeiramente, revelando um ninja de Konoha em guarda. Seus olhos estavam cheios de cautela. Sou Daisuke Nakano, um ninja de Iwagakure. Por ordem de Tsuchikage Noki, solicito uma audiência com o Okage. Daisuke se apresentou humildemente. Iwagakure. A expressão do guarda se obscureceu. Ele havia perdido familiares e companheiros nas mãos dos ninjas de Iwa. Sim, por favor, informe-a, disse Daisuke. É um assunto urgente. O olhar do ninja de Konoha permaneceu penetrante. A senhora Okage está ocupada. Você não pode simplesmente entrar e exigir uma reunião. Ele estava a segundos de mandá-lo embora. Não havia a mínima chance de receber um ninja de Iwa na vila. Já houve conflitos entre nossas aldeias antes, admitiu Daisuke. Por isso, peço minhas mais profundas desculpas. Mas preciso conhecer o Okage. Farei o que for preciso. O desespero transparecia em sua voz. Se ele não conseguisse nem passar pelo portão, não havia esperança de obter a ajuda de Konoha. Se desculpas fossem suficientes, por que precisaríamos de um exército? O guarda zombou. Uma rixa de sangue não era algo que algumas palavras pudessem apagar. Então me perdoe por isso. Um brilho perigoso brilhou nos olhos de Daisuke. Antes que as palavras saíssem completamente de sua boca, ele atacou. Um único soco e um chute rápido derrubaram dois guardas de Konoha. Sendo meros Chunin, eles não eram páreo para ele. Bang! Ataque inimigo! Um sinalizador disparou para o céu e um grito alto ecoou. No momento em que Daisuke passou pelos portões, ele foi cercado. Ninjas de Konoha invadiram o local vindos de todas as direções com armas em punho. Eu me rendo. Sem hesitar, Daisuke ergueu as mãos. A rendição repentina deixou seus captores momentaneamente atordoados. Você acha que verá a Lady Okage? Continue sonhando.
Os 2 guardas que ele havia atingido foram os primeiros a reagir. Enfurecidos, avançaram e desferiram uma saraivada de golpes. Daisuke não resistiu. Aguentou todos os socos e chutes, sem sequer levantar a mão para se defender. Quando a surra terminou, seu rosto estava machucado e ensanguentado. Enquanto era arrastado, ele ainda conseguiu murmurar: "Sinto muito". Logo, ele se viu jogado na prisão do departamento de interrogatório, com seu chakra completamente selado. O arrependimento o consumia. Se essa aposta falhasse, sua vida estaria acabada. Ele sabia muito bem que ninguém jamais saía vivo de uma unidade de interrogatório. Lord Fugaku, um estranho ninja de Iva acaba de ser capturado, relatou um shinobi de Konoha. Ele afirma estar aqui sob as ordens de Noki, buscando uma audiência com o Okage. Fugaku Uchiha franziu a testa levemente. Com o país da Terra no meio de uma guerra, eles estão enviando alguém para Konoha? Um momento de silêncio se passou enquanto ele considerava as implicações. Mostre-me. Era improvável que aquilo fosse algo além de um apelo desesperado por ajuda. Se não fosse importante, extrair a informação dele não demoraria muito, e o ninja de Iva logo encontraria seu fim. Fugaku nunca esqueceria que seu tio havia morrido nas mãos de Iva. Guiado por seus subordinados, ele chegou à cela onde Daisuke estava detido. Fugaku Uchiha? Antes que Fugaku pudesse falar, Daisuke o reconheceu instantaneamente. Você me conhece? Fugaku não ficou surpreso. Dada a sua posição, não era incomum que shinobi estrangeiros o reconhecessem. O chefe do clã Uchiha. É claro que eu conheço você. Daisuke falou cuidadosamente, garantindo que daria aos Uchiha o respeito que eles merecia. Não tenho tempo para conversas inúteis. A voz de Fugaku era fria. Me convença, e eu te levo para ver o Okage. Se falhar, você morre aqui. Seu tom era calmo, mas as palavras eram implacáveis. O país da Terra está perdendo terreno sob o ataque combinado de Kumo e Akatsuki, disse Daisuke com a voz humilde, quase suplicante. Vim pedir a ajuda de Konoha. Espero que o Okage possa deixar de lado as queixas do passado e nos ajudar. Ele sabia que não faltava nada em Konoha. A queda da Terra não os ameaçaria nem um pouco. Não se tratava de uma negociação, era pura súplica. Por que Konoha deveria ajudar você? Fugaku zombou. Ele preferia ver Iwagakure queimar. Sei que este pedido é repentino, admitiu Daisuke. Também sei que não tenho poder de barganha. Mas trago uma carta pessoal do Lord Tsuchikage para o Okage. Ele retirou cuidadosamente a carta lacrada do bolso interno, com o rosto pálido de resignação. Sabia perfeitamente que suas chances de sucesso eram mínimas e agora, diante de um Uchiha, pareciam ainda piores. O antigo chefe do clã Uchiha havia morrido nas mãos de Ri. Agora, o destino o colocará à frente do atual. Não estou interessado. A resposta de Fugaku foi inesperada. Entregue você mesmo. Os olhos de Daisuke se arregalaram em choque antes que uma onda de alívio o inundasse. Ele esperava rejeição imediata, talvez até execução. Este era um resultado que ele não ousara esperar. Leve-o embora. Com um aceno de mão de Fugaku, seus subordinados agarraram Daisuke e o arrastaram para fora da cela. Fugaku não tinha nenhuma simpatia pelos ninjas de Iva. Mas seus princípios eram claros. Essa decisão cabia a Okage, não a ele. Mesmo sabendo que Tsunade não ficaria irritada se ele simplesmente se livrasse de Daisuke, ele não agiria sem a autorização dela. Capítulo 425. Digitar. Tsunade nem levantou a cabeça ao ouvir a batida na porta. Com a guerra em curso no país da Terra, sua carga de trabalho só aumentava. Lady Okage. Fugaku entrou sozinho, enquanto 2 shinobi de Konoha montavam guarda do lado de fora com Daisuke. Fugaku, o que te traz aqui hoje? Tsunade ergueu os olhos ao ouvir o som da voz dele, seu tom era gentil e sua expressão era calorosa. Fugaku raramente visitava seu escritório. A situação é a seguinte, Noki de Iwagakure enviou alguém para pedir ajuda. Fugaku foi conciso, sem fazer nenhum esforço para apresentar Daisuke. Aos seus olhos, qualquer um enviado por Noki era apenas um de seus peões. Pedindo ajuda para Konoha? Ele deve estar louco. Tsunade não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Será que Noki realmente achava que ela era tão magnânima? Chata, que estivera ocupado com seu próprio trabalho, também parou e olhou para Fugaku com interesse. A própria ideia do país da Terra pedir ajuda a Konoha parecia uma piada. Nem ele mesmo havia considerado tal possibilidade. Mesmo que ele tenha perdido o juízo, isso não é problema meu. Se você não quiser vê-lo, eu o aceito de volta. Fugaku sorriu, seu tom era leve, mas ele ainda manteve sua opinião sobre o assunto. Já que ele veio até aqui, é melhor eu vê-lo. Tsunade ainda não havia decidido como lidar com a situação, mas estava curiosa para ver como o ninja de Iva imploraria por ajuda. Traga-o para dentro. Ao comando de Fugaku, os 2 shinobi de Konoha imediatamente escoltaram Daisuke para dentro. Eles se curvaram antes de sair sem dizer uma palavra, cientes do que deveriam ou não ouvir. Iwagakure Jnin Daisuke Nakano cumprimenta Lady Okage. Daisuke ajoelhou-se e curvou-se profundamente. A rigor, tal demonstração de respeito não era necessária, mas ele conhecia seu lugar. Ouvi dizer que você veio aqui para pedir ajuda. Por que aquele velho Noki mandou você falar comigo? Tsunade inclinou-se ligeiramente para a frente, com os cotovelos apoiados na mesa e um leve sorriso irônico nos lábios. Ela não tinha intenção de mandá-lo se levantar. O Sr. Tsuchikage escreveu-lhe pessoalmente uma carta. Daisuke evitou responder a pergunta dela por completo. Sinceramente, ele não sabia como poderia convencê-la.
Se os papéis fossem invertidos, Konoha veria ajudar Iwagakure como nada menos do que retribuir a gentileza com traição. Quanto ao resultado desse pedido, ele nunca teve grandes esperanças para começar. Deixe-me ver. Tsunade acenou com a mão e Daisuke se levantou, dando um passo à frente para lhe entregar o envelope. Ao pegá-lo, ela imediatamente notou que as palavras somente para o Hokage, pessoal e confidencial, ainda estavam claramente visíveis. Ela olhou para Daisuke, que mantinha a cabeça baixa, e então abriu o envelope lentamente. Embora Noki não fosse nada de especial, sua caligrafia era muito mais caprichada que a dela. Franzindo a testa enquanto lia, Tsunade não pôde deixar de xingar Kawakaze em seu coração. Ele sempre dizia que a letra de uma pessoa refletia seu caráter. Claramente não era o caso. No entanto, ela teve que admitir que ele estava certo sobre uma coisa. Ler a carta foi profundamente gratificante. Apesar da brevidade, Tsunade demorou para escrevê-la, e seu sorriso se alargou à medida que escrevia. A humildade de Noki na carta era quase irreconhecível. O velho grisalho que outrora zombara dela como princesa lesma se fora. Ele não apenas se desculpou por declarar guerra a Konoha durante a Segunda Grande Guerra Ninja, como também expressou sua disposição de oferecer diversas técnicas secretas em troca de ajuda. Se Konoha ajudasse o país da Terra a superar essa crise, ele estava disposto a ceder território e pagar indenizações. Ainda mais chocante, ele declarou que se chegasse a esse ponto, ele deixaria o cargo de Tsuchikage sem reclamar. Tsunade não se importava particularmente com nenhuma dessas oferendas, mas a visão de Noki se humilhando daquele jeito foi o suficiente para lhe trazer imensa satisfação. Talvez a única decepção tenha sido ele não ter vindo pessoalmente. Lady Hokage? Daisuke finalmente ergueu os olhos após um longo silêncio. Ao ver a expressão radiante de Tsunade, presumiu que a situação havia tomado um rumo favorável. Só conseguia imaginar que tipo de condições tentadoras Noki havia imposto para provocar tal reação. Vai esperar por notícias. Tsunade pigarreou, sua expressão instantaneamente retornando à neutralidade enquanto ela fechava a carta e a colocava sobre a mesa. Daisuke estava prestes a falar novamente quando foi puxado para longe, não tendo mais nada a dizer sobre o assunto. O que vocês dois acham? Tsunade se virou para Fugaku e Chata quando Daisuke desapareceu da sala. Acho que podemos ignorar isso. Com Nagato lá, a situação na Terra não será uma ameaça para nós. A análise de Chata era simples. Do ponto de vista da segurança, Konoha não tinha motivos para intervir. Acho que se envolver não é uma má ideia. Tsunade havia perguntado, então Fugaku não ficaria em silêncio. Mas o brilho penetrante em seus olhos deixava claro que sua ideia de envolvimento não significava necessariamente apoiar os ninjas de Iva. Se lutarmos, podemos tomar o país da Terra sem dúvida. Mas então Konoha se tornará o inimigo público de todo o mundo ninja. Naquele momento a porta se abriu e Kawakaze entrou, bem a tempo de ouvir sobre o pedido de ajuda de Iwagakure. Você chegou bem na hora. Tsunade já havia planejado ligar para ele, ela estava acostumada a consultar o marido quando enfrentava decisões difíceis. Você está brincando. Vocês têm espiões por todo lugar. Kawakaze apontou de brincadeira para Fugaku e Chata. Não preciso de espiões. Pode ficar no meu lugar. Tsunade se levantou e fez um gesto convidativo como se estivesse pronta para abdicar ali mesmo, se Kawakaze ousasse aceitar o trabalho. Estou só brincando. Você é tão chato. Kawakaze riu, puxando o risonho Fugaku para o sofá antes de se sentar ao lado dele. Chega de papo furado e vai direto ao ponto. Tsunade revirou os olhos antes de se sentar novamente. Os três olharam para Kawakaze. Tudo bem, vou direto ao assunto. Minha opinião? Deveríamos concordar em apoiá-los. Ele levantou a mão para interromper qualquer pergunta imediata e continuou sozinho. Só há 3 opções. Vamos analisá-las uma por uma. Primeiro, não fazemos nada. Pela situação atual, o país da Terra está condenado. É só uma questão de tempo. Na melhor das hipóteses, Akatsuki e Como lutarão pelos despojos. Se isso acontecer, há uma grande chance de Nagato e suas forças serem expostos e no final, ainda teremos que lutar contra Como. Segundo, faremos o que Fugaku sugeriu e entraremos em guerra contra o país da Terra. Isso acelerará a queda deles. Quando a guerra acabar, aberta ou não, não será difícil unirmos forças com Akatsuki e expulsar Kumo. O resultado? Conquistaremos todo o território da Terra, mas isso nos colocará na mira do resto do mundo ninja. Para impedir que as ambições de Konoha cresçam, todas as outras nações se voltarão contra nós. Não estou exagerando. Há pelo menos 70% de chance de isso acontecer. E mesmo se vencermos, que preço Konoha terá que pagar? Kawakaze fez uma pausa, olhando para Tsunade e os outros, que agora estavam imersos em pensamentos. Satisfeito, ele continuou. A terceira opção é apoiar o país da Terra. Se os apoiarmos, eles poderão manter a linha. Como ficará preso e incapaz de avançar ou recuar? A maior parte das forças deles estará ocupada lá, enquanto nós só precisaremos empregar uma fração das nossas. E a partir daí temos opções, seja para assumir o controle de todo mundo ninja ou agir sob a bandeira da Akatsuki, teremos bastante espaço de manobra. Isso também nos permitirá preservar a força de Konoha o máximo possível. O que você acha? Sentindo-se um pouco ressecado, Kawakaze se levantou, serviu-se de um copo de água e bebeu tudo de uma vez. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 426. Eu não acredito nisso. Tsunade pensou nisso várias vezes, mas ainda não parecia certo. Pagar ódio com gentileza? Sem chance. Essa frase não estava no vocabulário dela. Lord Kawakaze faz sentido. Chata ponderou cuidadosamente os prós e os contras e concluiu que o raciocínio de Kawakaze era impecável. Para provar que não era apenas um puxa-saco do Hokage, ele expressou seu apoio com convicção. Por que você está gritando? Tsunade lançou-lhe um olhar, como se dissesse, quem diabos você está tentando assustar? Quanto à necessidade de um acordo cego, ela não tinha utilidade para isso. O clã Uchiha está à sua disposição.
Fugaku foi ainda mais direto, oferecendo apoio sem hesitação. Não importava o que Konoha fizesse agora, a rixa sangrenta com os ninjas de Iva jamais seria esquecida. Você está exagerando. Você não será necessário para uma batalha tão pequena. Kawakaze riu baixinho, dando um tapinha no ombro de Fugaku. Ele não havia se esquecido de quem matou o antigo chefe do clã Uchiha. E por mais confiantes que os Uchiha estivessem, Noki não se sentiria confortável em confiar neles. Que diabos? Ninguém se importa com os meus sentimentos? Vocês 3 idiotas, eu sou Okage. Tsunade de repente sentiu que estava sendo ignorada. Será que ninguém conseguia ouvir a expressão de insatisfação da senhora Okage? Ah, entendi, senhora Okage. Acho que é uma boa ideia enviar Minato e Navaki para apoiá-los. Não tenho objeções. Com apenas algumas palavras, os 3 já haviam decidido quem lideraria a equipe de apoio. O que você acha, Lady Okage? Talvez percebendo que tinham exagerado, os 3 finalmente se viraram para olhar para Tsunade. Infelizmente parece que devo renunciar e deixar outra pessoa assumir. Ela suspirou e balançou a cabeça, fingindo tristeza pela cena diante dela. Desde quando ela foi marginalizada dessa forma? Para quem você está fingindo? Só ria logo. Kawakaze percebeu o que ela queria dizer. Ela provavelmente ficou emocionada. Ninguém da geração dela queria assumir o posto de Okage, e a geração mais jovem que o fez não tinha o prestígio necessário. A Grande Guerra Ninja foi o palco perfeito para Navaki e Minato construírem seus nomes. Aquele que conquistasse mais reconhecimento seria o próximo Okage. Tudo estava se encaixando. Hahaha. Finalmente consigo ver uma saída para esse sofrimento. Ao ouvir isso, Tsunade desistiu da farsa. Todos na mesa a conheciam muito bem. Não havia necessidade de manter as aparências. Uma nova geração substituindo a antiga. Deve haver um novo assistente do Okage até lá, certo? Chata pensou um pouco e sorriu. Já estava cansado daquele trabalho há muito tempo. Talvez. A resposta de Tsunade foi vaga, mas seus pensamentos subconscientes estavam claros. Chata imediatamente se sentiu incomodada. Ela definitivamente poderia se libertar da posição, mas Chata Nara. Quem era? Ela ao menos o conhecia bem? Se ela pudesse escapar, ela deixaria Chata ser assistente do Okage por mais 100 anos. O que você quer dizer com talvez? Chata questionou imediatamente. Ele conhecia muito bem a natureza dissimulada de Tsunade. Vender Tsunade para o próximo Okage seria fácil para ela. Não significa nada. Com certeza haverá um novo assistente. Tsunade se corrigiu rapidamente, mas seu tom superficial não foi nem um pouco convincente. Ok. Não se preocupe com os detalhes. Vamos ao que interessa. Notifiquem Jin Navaki Senju e Minato Namikaze para se apresentarem para o serviço. Vendo que Chata estava prestes a levar o assunto adiante, Tsunade rapidamente mudou de assunto. Sim, uma voz das sombras respondeu antes de desaparecer no silêncio. Ela pode encontrar um herdeiro, mas você não? Teimoso como sempre. Era um buraco que ele havia cavado para si mesmo. No final, Kawakaze não conseguiu evitar sentir-se um pouco culpado. Mesmo assim, suas palavras tocaram em algo sensível, despertando alguém do seu torpor. Você tem razão. Se quer que algo seja feito, faça você mesmo. Tem um sobrinho chamado Shikaku. Ele é próximo de Navaki e Minato. Aquele pirralho é esperto. Acho que ele é uma ótima opção. Hehehe. Chata Nara riu maliciosamente. Não culpe seu tio por ser dissimulado, Shikaku. O clã Nara ainda não havia produzido um Okage, mas ocupar o cargo de assistente era uma marca de poder e prestígio. Aquele garoto é bom, concordou Kawakaze. O título de mais inteligente de Konoha não era imerecido. Ouvi falar do hino Shika CH da nova geração. Fugaku não estava dizendo isso apenas para bajular. Embora a nova geração ainda não pudesse se comparar a Navaki ou Minato, isso não significava que lhes faltasse potencial. Parece uma boa ideia. Deixe-o vir para um estágio por um tempo. O plano de Tsunade era muito claro. Ela estava tentando aproveitar uma aposentadoria precoce. Quantas mais mãos ela tivesse para dividir o fardo, mais liberdade ela teria. Cuide você disso. Chata mal tinha pensado em como sugerir isso, e Tsunade já estava tentando delegar responsabilidades. Toque. O som interrompeu os pensamentos de Tsunade. Digitar. Kawakaze falou em seu lugar e ninguém achou estranho. Sensei, esposa do sensei, irmã mais velha, cunhado. Sem a presença de estranhos, Minato e Navaki abandonaram as formalidades, cumprimentando Fugaku e Chata com um sorriso. Você está aqui. Estou atribuindo a vocês dois uma grande tarefa. O padrão de fala e a escolha de palavras de Kawakaze se tornaram familiares para eles. Que missão? Os olhos de Navaki e Minato brilharam. Finalmente, o momento deles havia chegado. Desde que ouviram falar sobre Nagato liderando o ataque no País da Terra, eles ficaram com mais do que um pouco de inveja. Após cuidadosa deliberação minha, da quarta Okage Tsunade e da liderança sênior de Konoha, foi decidido que vocês dois serão enviados para o País da Terra para fornecer apoio e trabalhar com os ninjas de Iva para expulsar as forças invasoras de Kumo e Akatsuki. Tsunade fez a declaração com grande autoridade, embora, na realidade, apenas algumas pessoas tenham concordado. Para ser mais preciso, Kawakaze sugeriu, e ela deu a aprovação final. Foi basicamente isso. Navaki e Minato trocaram olhares confusos. Não ajudar Nagato era uma coisa, mas, seria esse realmente o caminho que o levaria a lutar contra ele? Você ouviu corretamente. Noki enviou alguém para pedir nossa ajuda, e ele irá liderar o caminho. Mas esse suporte deve ser tratado com cuidado. O País da Terra não pode ser destruído, mas quanto ao resto, faça como achar melhor. Kawakaze apenas forneceu a estrutura geral, confiando que os dois à sua frente entenderiam as implicações. Se não conseguissem descobrir, não seriam dignos de ser Okage. Sim, embora a dúvida brilhasse em seus olhos, Navaki e Minato ainda deram sua afirmação. Eles podem não ter entendido completamente o raciocínio ainda, mas confiavam que Kawakaze não tomaria uma decisão que prejudicasse Konoha.
Esta missão foi solicitada pelos ninjas de Iva. Eles estão implorando por ajuda de Konoha. Quando chegar, não baixe o olhar para ninguém e não desonre Konoha. Entendi? Tsunade deixou o que estava em jogo bem claro. Se as forças de Konoha fossem humilhadas nessas circunstâncias, ela ficaria furiosa. Entendido. Navaki e Minato endireitaram a postura, com a excitação brilhando em seus olhos. Esta foi a primeira vez que eles lideraram uma guerra. Faça um bom trabalho. Todos têm grandes expectativas sobre você. Não nos decepcione. Vá e faça seus preparativos. As palavras de encorajamento de Kawakaze os fizeram partir, e assim, a decisão de Konoha de apoiar o país da Terra foi posta em prática. Capítulo 427. Ao amanhecer, quando o céu começou a clarear, as forças de Konoha partiram para a fronteira sob a liderança de Navaki e Minato. Tio, você tem que manter sua palavra. Não vamos ficar sentados assistindo de fora. Eles não tinham ido muito longe quando Jinji começou a tagarelar atrás de Navaki, sua animação evidente. As outras crianças ao lado dele também se viraram para olhar para Navaki com expectativa. Era a primeira vez que iam ao campo de batalha, e mal conseguiam conter o entusiasmo. Seus antepassados já haviam conquistado fama na guerra. Como poderiam se contentar apenas em assistir de longe? Navaki-senpai, se você voltar atrás em sua palavra, eu contarei ao meu pai. Antes que Navaki pudesse pensar em uma resposta, Satsuki já havia estufado as bochechas, fazendo uma ameaça brincalhona. Tá bom, seus encrenqueiros, façam o que quiserem. Navaki deu um sorriso irônico, balançando a cabeça. Só não se afastem muito quando a briga começar. Essa tarefa de cuidar das crianças claramente foi arranjada por seu cunhado. Ele olhou para Minato, que encontrou seu olhar com o mesmo olhar desamparado. Pensando no grupo de crianças que o seguia, liderado por Kakashi, Minato suspirou profundamente. Seu fardo não era mais leve que o de Navaki, mas pelo menos os preparativos do professor não eram totalmente imprudentes. Essas crianças podem não ter experiência, mas em termos de habilidade bruta, elas eram excepcionais. Na faixa etária deles, eles estavam à frente com uma vantagem esmagadora. Mesmo entre essa força de expedição, eles estavam classificados no nível superior. Enquanto ele e Navaki os vigiassem, as coisas não deveriam dar muito errado. Não era apenas confiança na própria força, era também um reconhecimento do potencial das crianças. Irmão, é melhor você não perder para mim. Jinji, agora tranquilizado por Navaki, desafiou Kakashi diretamente. Não se preocupe, você vai perder. A confiança inabalável de Kakashi fez Kurenai encará-lo com descrença. Que jovem ninja não tinha um espírito competitivo? Ah, este é o laço da juventude. Nós, irmãos, também faremos o nosso melhor. Gai e Kai fizeram poses dramáticas, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto gritavam suas falas apaixonadas. Aqui vamos nós outra vez. O resto do grupo não se abalou, não era novidade. Felizmente, a excentricidade da família Might não era contagiosa. Obito lançou um olhar furtivo para Shizui, abrindo a boca como se fosse falar, mas não disse nada. Um gênio reconhecido pessoalmente pelo chefe do clã Uchiha. Ele era realmente alguém que Obito só podia admirar de longe? Tedioso. Apesar de suas palavras de desprezo, os olhos de Azuma brilharam de excitação. Rin, por que você não se junta ao nosso time? Naruto, desinteressado nos desafios dos outros, casualmente se aproximou de Rin com um sorriso travesso. Não havia dúvidas de que ele era filho de Jiraiya de corpo e alma. Observando a cena se desenrolar, Daisuke sentiu uma dor de cabeça chegando. Isto era uma guerra, não uma excursão de crianças. Uma coisa era Konoha enviar 2 jovens comandantes. Pelo menos Navaki e Minato tinham reputações apoiadas por conquistas reais no campo de batalha. Mas o que aconteceu com esse grupo de crianças? Eles estavam brincando? Daisuke esfregou as têmporas, sentindo as veias pulsarem. Ainda assim, ele não tinha o direito de reclamar. A disposição de Konoha em enviar reforços já era uma bênção inesperada. Um pensamento sombrio passou por sua mente. Talvez se algumas dessas crianças morressem, Konoha enviaria mais reforços. Se o próprio ataque Kawakaze viesse, seria perfeito. Afinal, inteligência era o seu ofício, e o grupo de Navaki nem sequer tentará esconder suas identidades. Era muito fácil para ele descobrir quem eram aquelas crianças. Seu olhar permaneceu em Jinji por um momento antes de ele desviar o olhar rapidamente, suprimindo o pensamento perigoso. Se ele realmente ousasse colocar em prática tal ideia, as consequências seriam inimagináveis. Mas uma coisa era certa, os primeiros a morrer seriam ele e o país da Terra. Esse pensamento passou num piscar de olhos, e ele nem parou para pensar se era páreo para Jinji. Depois que as crianças se acalmaram, Daisuke finalmente deu um passo à frente. Meus senhores, qual rota devemos tomar? Qual caminho você pegou para chegar aqui? Navaki retrucou em vez de responder diretamente. Ele tinha uma boa ideia do que Daisuke estava pensando. Eu vim pela Terra da Grama, respondeu Daisuke, franzindo a testa levemente. Aquele garoto podia ser jovem, mas estava se mostrando difícil de manipular. Então passaremos pela Terra da Grama também, disse Navaki sem hesitar. Um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios enquanto ele olhava de soslaio para Daisuke. Aquele olhar claro, quase ingênuo, fez a cabeça de Daisuke latejar ainda mais. Senhor Navaki, se fizermos um pequeno desvio pela Terra da Chuva antes de entrarmos na Terra da Grama, poderemos chegar mais rápido, sugeriu Daisuke. Chegar lá um dia antes pode fazer uma grande diferença na estabilização da situação. Ele não tinha escolha a não ser expor tudo. Não tinha autoridade ali, e enrolar só pioraria as coisas. Ainda assim, ele evitou olhar diretamente para Navaki, sua expressão era tensa. Ele não foi direto, mas sabia que aqueles que entendessem entenderiam. O verdadeiro problema não era chegar um dia antes, mas sim a oportunidade de passar pela Terra da Chuva. Se as tropas de Konoha entrassem no território de Ami, mesmo um conflito menor criaria uma pressão enorme sobre as forças da Akatsuki nas linhas de frente. Isso, por sua vez, melhoraria a situação para Rii e Kitsushi. Não é uma má ideia, refletiu Navaki.
Discordo. Minato interrompeu bruscamente. Navaki interpretou policial bom, o que significava que Minato tinha que ser um mal. Você não precisa que eu diga o quão ruim é o relacionamento entre Konoha e Akatsuki, disse Minato friamente. A fronteira de Ami é fortemente vigiada o ano todo. Não podemos arriscar que nossos reforços se envolvam em conflitos desnecessários. Mesmo que isso signifique que Iva sofra mais perdas ao chegar mais tarde, isso não é problema meu. O olhar gelado de Minato se fixou em Daisuke, seu tom de voz desprovido de emoção. O líder da Akatsuki Nagato está no país da terra. Não deve haver perigo algum, tentou Daisuke novamente. Se ele fosse o comandante, não hesitaria em atacar a vulnerável retaguarda do Ami. Pena que não. Parece razoável, disse Navaki, ainda com aquela expressão inocente e alheia. Que se dane. Minato disparou. Eu já disse que não. Você não vai levar ninguém por aí. Além disso, a Akatsuki tem mais do que apenas Nagato. Estamos aqui para dar suporte, não para invadir a Terra da Chuva. Minato apontou o dedo para Navaki, sua raiva assustando os membros mais jovens do grupo. Quando esses dois começaram a atuar de forma tão convincente. Desculpe, eu não tomo a decisão final, disse Navaki a Daisuke com um encolher de ombros impotente, embora por dentro estivesse sorrindo de orelha a orelha. Esse desgraçado acha mesmo que pode nos fazer mexer nas fronteiras de Ami? Ele não faz ideia de que são os nossos. Perdedor patético, continue sonhando. Você tem razão, Daisuke finalmente admitiu. Lord Minato tem razão. Eu fui precipitado. Ele sabia que seu plano estava completamente perdido. Insistir mais só pioraria as coisas. Ele não podia se dar ao luxo de ser visto como conspirador que estava criando uma divisão entre Navaki e Minato. Isso seria ainda mais desastroso para ele. Kuf. Se não fossem as ordens do Hokage, eu nem estaria aqui, zombou Minato. Tente me dar ordens novamente e não me culpe pelo que acontecer. Ele permaneceu desafiador até o fim, recusando-se a dar a Daisuke o menor sinal de respeito. Daisuke abaixou a cabeça em silêncio, rangendo os dentes. Às vezes, quando você está sob o teto de outra pessoa, não há outra escolha a não ser se curvar. O que ele não percebeu foi que esta poderia ser a última vez em sua vida que ele teria a chance de se curvar diante de Minato. Capítulo 428. Nos dias seguintes, Daisuke Nakano não ousou ter segundas intenções. Ele seguiu obedientemente a força principal, concentrando-se apenas em viajar. As forças de Konoha marcharam abertamente pela Terra da Grama sem qualquer esforço para esconder seus movimentos. Os ninjas de Kusa nem ousaram dar um passo à frente, muito menos questioná-los. Eles só podiam assistir impotentes enquanto as forças de Konoha passavam como se a terra fosse deles. Assim, o grupo fez uma entrada desimpedida na terra. Daisuke, devemos nos reportar primeiro ao Lord Tsuchikage ou ir direto apoiar as forças Iva que lutam contra a Akatsuki? Assim que pisaram na terra, Navaki se virou para Daisuke com um sorriso brilhante, pedindo sua opinião. Esta área é mais próxima da Terra da Chuva. Que tal atacarmos a Akatsuki primeiro? Daisuke testou as águas, lançando um olhar furtivo para a expressão de Minato. Claro, seguiremos sua liderança. Navaki concordou prontamente, e Minato não levantou objeções. Então eu guiarei o caminho. O rosto de Daisuke se iluminou de alívio enquanto ele rapidamente ultrapassava Navaki e Minato, assumindo a liderança. Mesmo assim, ele não conseguia se livrar do desconforto. Tanto tempo havia se passado. Quem sabia o que havia acontecido com Rii e Kitsushi? Se ainda estivessem resistindo a Akatsuki, seria uma coisa. Mas se tivessem sofrido uma derrota completa, encontrá-los talvez não fosse tão simples. Suprimindo sua ansiedade, Daisuke avançou, confiando nos últimos relatórios de inteligência para liderar o caminho em direção às forças da Akatsuki. Do pôr do sol ao nascer da lua, as tropas de Konoha avançaram sem parar. Tem certeza de que consegue encontrá-los? Minato franziu as sobrancelhas, sua insatisfação evidente. De acordo com as instruções do sensei, Nagato não deveria eliminar as forças Iva. Então por que esse cara estava tendo dificuldade para localizá-los? Senhor Minato, disse Daisuke com um tom suave porém tenso. O campo de batalha muda constantemente e Nagato é um oponente formidável. Nossas tropas Iva podem ter se escondido. Por favor, me dê um pouco mais de tempo. Ele acelerou o passo, o peso em seu peito ficando cada vez mais pesado. Naquele momento, ele desejava mais do que tudo que Rii e Kitsushi aparecessem diante deles no próximo segundo. Há sinais de batalha pela frente. Um membro do clã Iga avistou inúmeras crateras e marcas de queimaduras à distância, resquícios de um confronto recente. Vamos dar uma olhada. Guiado pelo Iga, Minato foi o primeiro a chegar. Observando o campo de batalha, ficou claro que uma luta feroz havia ocorrido não muito tempo atrás. Este é o chakra residual de Rii, observou Daisuke ao chegar. Ele reconheceu instantaneamente o chakra persistente de Sangoku, o quatro caudas, e soltou um suspiro pesado de alívio. E isso significa, o que exatamente? Minato não ficou impressionado. Qual era o sentido de encontrar rastros deles se eles ainda não tinham localizado ninguém? Eles devem estar por perto, declarou Daisuke com confiança renovada, mantendo-se ereto. Então a responsabilidade é toda sua, disse Navaki, dando um passo à frente para lhe dar um tapinha no ombro para encorajá-lo. Fiquem tranquilos, meus senhores. Com isso, Daisuke partiu sozinho, desaparecendo na distância. Você acha que aquela velha raposa está aprontando alguma coisa? Após um longo silêncio, Navaki olhou na direção em que Daisuke havia ido, expressando suas suspeitas a Minato. Isso importa? Minato encontrou o olhar de Navaki, e os dois trocaram sorrisos cúmplices. Mesmo que seja, e daí? Minuto a minuto, o tempo passava. Uma hora depois, Daisuke finalmente reapareceu, seu rosto cheio de uma excitação mal contida. Por aqui. Ele baixou a voz e acenou freneticamente para o grupo avançar. Vamos andando. Navaki e Minato lideraram as tropas atrás dele. Encontrei as marcas especiais deles.
Estamos perto agora, anunciou Daisuke com alegria inconfundível. Ótimo, respondeu Minato friamente. Navaki, por outro lado, lançou um sorriso de desculpas a Daisuke. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo mais uma vez, o único som eram os passos deles avançando. Depois de um período de tempo indeterminado, vários shinobi de Iva surgiram à distância. Diante de uma força tão grande, eles não tiveram escolha a não ser interceptá-los, independentemente do risco às suas próprias vidas. Quem vai lá? Um dos sentinelas gritou bruscamente. Sou eu, Daisuke Nakano. Sob as ordens de Navaki, as tropas de Konoha pararam enquanto Daisuke se adiantou para se identificar. Senhor Daisuke? Mesmo depois de reconhecê-lo, as sentinelas de Iva permaneceram em alerta máximo. Segui os marcadores até aqui. Este é o reforço que trouxe de Konoha sob as ordens do Lord Tsuchikage. Para provar sua alegação, Daisuke jogou um objeto confirmando sua identidade. É realmente o Senhor Daisuke. Ele realmente conseguiu trazer reforços para Konoha. As sentinelas finalmente relaxaram e se aproximaram. Leve-me para Ri e Kitsushi. Daisuke não tinha paciência para mais conversa fiada. Entendido. O sentinela líder concordou, embora seus olhos permanecessem cautelosos nas tropas de Konoha. Assumo total responsabilidade pelas pessoas que trouxe, declarou Daisuke com firmeza, finalmente permitindo que sua presença autoritária se manifestasse. Sim, senhor. A sentinela curvou-se respeitosamente antes de tomar providências e liderar as forças de Konoha em direção ao acampamento Iva. A chegada repentina das tropas de Konoha causou uma breve agitação no acampamento Iva. Logo depois, sob a orientação de Daisuke, Navaki e Minato se encontraram com Ri e Kitsushi. Obrigado pela ajuda de Konoha. Eu, Kitsushi, me lembrarei deste favor. Suas palavras eram educadas, mas seu tom transmitia genuína gratidão. Afinal, ele vinha sofrendo sob os ataques implacáveis de Nagato há dias. Seu rosto estava pálido de exaustão. Você não precisa nos agradecer, estamos apenas cumprindo ordens. Minato permaneceu distante, seu tom indiferente. Velho tolo, sempre tomando decisões tolas, Ri murmurou baixinho atrás de Kitsushi. Seu corpo inteiro estava coberto de sujeira e fuligem. Ele parecia completamente desgrenhado. Hoshi, você ousa questionar o julgamento do Lord Tsuchikage? Em circunstâncias normais, Daisuke não teria falado com Ri daquela maneira. Mas depois de todos os riscos que ele correu para trazer reforços de Konoha, a atitude indiferente de Ri era mais do que frustrante. Ele quase perdeu a vida por esta missão. Vamos ver como isso vai acontecer, zombou Ri, abandonando todas as pretensões. Chega, Kitsushi interveio, assumindo o papel de pacificador. Debater as decisões do meu pai agora não mudará nada. A prioridade é derrotar a Akatsuki o mais rápido possível. Navaki e Minato permaneceram alheios, não era como se Ri os estivesse insultando. Este é Navaki Senju de Konoha, irmão mais novo do atual Hokage. E este é Minato Namikaze, um aluno de ataque Kawakaze. Daisuke se recompôs e apresentou os dois a Ri e Kitsushi. Kitsushi de Wagakuri, filho de Noki. Ri de Wagakuri, Jinchuriki do Quatro Caudas. A apresentação de Kitsushi foi direta, sem arrogância. Sua postura mediadora anterior já havia deixado claro que ele não estava tentando se exibir. Quanto a Ri, ele sabia que eles lutariam juntos em breve, então não havia sentido em esconder sua identidade. Entretanto, ao ouvir a autoapresentação de Ri, Navaki e Minato congelaram momentaneamente. Esse cara não era um dos maiores inimigos dos Uchiha? Capítulo 429. Eles congelaram por um momento, mas rapidamente recuperaram a compostura. Os ninjas de Iva presumiram que sua reação foi devido à revelação de que Ri era um Jinchuriki. Afinal, em cada vila, a identidade de um Jinchuriki era um segredo bem guardado. Vamos ser breves, disse Navaki, evitando qualquer gentileza desnecessária. Quão forte é a força da Akatsuki e onde eles estão agora? Na verdade, ele já sabia exatamente quantas pessoas Nagato havia trazido. O número deles é praticamente o mesmo que o nosso, começou Kitsushi, fazendo-o sentar. Mas depois dessa batalha prolongada, suas forças ganharam vantagem. Aquele ninja da Akatsuki Nagato é realmente insuportável. Antes que Kitsushi pudesse terminar, Ri interrompeu, com o rosto cheio de frustração. Nagato, sua força é realmente formidável. Navaki refletiu, pronunciando as palavras com a testa franzida. Não será fácil lidar com ele. Até a esposa do meu sensei foi pega de surpresa e perdida para ele, acrescentou Minato, deliberadamente dando uma desculpa para Tsunade. Sua expressão era solene e talvez por frustração compartilhada, os rostos de Ri e Kitsushi se suavizaram um pouco. Suas técnicas são incrivelmente problemáticas, admitiu Kitsushi. Ele pode absorver ninjutsu, desviar de ataques. E ele ainda tem braços mecânicos crescendo em seu corpo, acrescentou Ri amargamente. Mesmo quando lutamos contra ele juntos, foi uma luta. Kitsushi suspirou pesadamente, balançando a cabeça. Para um observador externo, pode parecer que eles mal conseguiram se manter. Mas a verdade? Eles nem sequer forçaram Nagato a se esforçar ao máximo. Só estilo, nada de substâncias, zombou Minato, cerrando os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Só observe. Vou fazê-lo pagar pelo que fez com a esposa do sensei. Internamente, ele estava sorrindo. Aqueles dois idiotas provavelmente nem tinham visto 70% do poder de Nagato. Não o subestime, alertou Navaki com uma seriedade rara na voz. Ele parecia tão genuíno que até mesmo os ninjas de Iva ficaram momentaneamente convencidos. Eu sei o que estou fazendo. Minato assentiu firmemente, e a troca deixou os ninjas de Iva sem palavras. Dada a situação atual, eles esperavam que os reforços de Konoha simplesmente fornecessem suporte. Eles nunca imaginaram que os shinobi de Konoha seriam tão ousados, dispostos a encarar uma tarefa tão perigosa de frente.
Sim, sim, Minato, é melhor não ser descuidado, Kitsushi interrompeu, embora, no fundo, duvidasse que Minato tivesse alguma chance contra Nagato. Obrigado pelo aviso, Kitsushi, respondeu Minato com um sorriso educado, dando a ilusão de que estava levando o conselho a sério. Você não pode lidar com ele sozinho. Nós três deveríamos nos unir e encontrar uma oportunidade para derrotá-lo, afirmou Ri sem rodeios. Ele não adoçava as coisas. Se achava que alguém não estava à altura da tarefa, ele dizia isso diretamente. Hoshi, o temperamento de Daisuke Nakano explodiu novamente. Não é de se espantar que o Sr. Noki não suportasse esse cara. Está tudo bem, ele tem boas intenções, disse Minato surpreendentemente tranquilo. Ele não é de guardar rancor, acrescentou Navaki, dando um tapinha tranquilizador no ombro de Daisuke. Como estávamos em menor número, não conseguimos ganhar vantagem durante as batalhas diurnas, continuou Kitsushi. Após sofrer alguns ferimentos, Ri e eu conseguimos expulsar Nagato e montar acampamento aqui com nossas tropas restantes. Enviamos batedores depois, mas eles não retornaram com nenhuma atualização sobre a posição atual da Akatsuki. Depois de alguma discussão, Kitsushi explicou a situação de forma indireta. Entendo. Não é de se espantar que vocês dois pareçam exaustos, disse Navaki sinceramente, seu tom de voz até mesmo carregado de preocupação. Kitsushi e Ri quase ficaram vermelhos de vergonha. Eles não tinham exatamente repelido Nagato. Chamar isso de uma retirada total pode ser um exagero, mas eles definitivamente tinham corrido para salvar suas vidas. Não saber a localização deles não é um problema, Navaki os tranquilizou. Akatsuki é uma vila pequena. Eles não têm mão de obra ilimitada. Para evitar serem atacados pelos dois lados, eles não avançariam até terminarem de lidar com você. Contanto que apareçamos, a Akatsuki virá até nós. Sua análise foi clara e lógica, e Kitsushi e os outros concordaram com a cabeça. Isso faz sentido. Navaki está absolutamente certo. Daisuke rapidamente o lisonjeou, sabendo o valor de manter uma boa atitude ao pedir ajuda. Você me lisonjeia, respondeu Navaki modestamente, embora fosse óbvio que ele gostou do elogio. Então ficarei com parte das nossas forças e garantirei que façamos a Akatsuki recuar, declarou Minato decisivamente com um tom inabalável. Então agradeceremos antecipadamente Minato. Kitsushi sabia que não tinha escolha a não ser aceitar qualquer decisão de Minato. Além disso, Noki também precisava de reforços. Ele não podia se dar ao luxo de manter todos os shinobi de Konoha ali. Só estou cumprindo meu dever, respondeu Minato com um sorriso brilhante, enquanto seu cabelo dourado praticamente irradiava calor. Não é de se espantar que ele tenha sido chamado de Flecha Amarelo. Então está decidido. Vou levar o resto e ir com Daisuke encontrar as forças do Lord Tsuchikage, concluiu Navaki, trabalhando em conjunto com Minato para finalizar a separação. Entendido, Daisuke concordou sem hesitar. Está tarde, partiremos amanhã, disse Kitsushi. Embora desejasse que Navaki levasse seus homens e fosse embora imediatamente, ele não tinha autoridade sobre eles. Tudo bem, faremos os arranjos necessários e partiremos logo de manhã, respondeu Navaki, deixando claro que não iria se apressar só para acomodá-los. Afinal, não foi o seu povo que foi espancado por Kumo. Obrigado pelo seu trabalho duro, disse Kitsushi, forçando um sorriso. Internamente, porém, ele estava decepcionado. Sua tentativa de pressioná-los a agir mais rápido havia falhado completamente. Vou mostrar a vocês onde se acomodar, disse Ri sem rodeios, sem pensar muito no assunto enquanto levava Navaki e Minato para longe. Esse cara. Observando a figura de Ri se afastando, Kitsushi tinha 1000 palavras em mente, mas só conseguia suspirar de frustração. Se uma noite faz a diferença entre a vitória e a derrota, então suponho que seja apenas uma desgraça para o país da terra, murmurou Daisuke. Ele não se preocupou em confortar Kitsushi. Mesmo com os reforços de Konoha, ele não estava exatamente otimista. Então é isso. O resto é com você, disse Kitsushi, parando diante de Daisuke por um momento antes de sair sozinho. Daisuke permaneceu sentado por um longo tempo antes de finalmente se levantar e ir embora também. Naquela noite, independentemente de os outros terem dormido bem ou não, Navaki e Minato certamente dormiram. Na manhã seguinte, após se reagrupar com Daisuke, Navaki reuniu os shinobi mais jovens, liderados por Jinji, e se despediu de Minato e das outras forças de Konoha. Segurança em primeiro lugar. Não seja imprudente, disse Navaki, sem fazer esforço para baixar a voz. Ri e Kitsushi fingiram não ouvir. Você também, respondeu Minato. Os dois irmãos se abraçaram, trocando tapinhas firmes nas costas. Enquanto isso, Jinji se virou para Kakashi com um sorriso maroto. Irmão, você provavelmente não vai conseguir me vencer dessa vez. Claro, Jinji sabia quem era Nagato, afinal, ele era seu irmão mais velho. A batalha que as forças de Minato lutariam era apenas uma demonstração. Mas eles estariam lutando contra Kumo de verdade. Que sorte a sua, Kakashi bufou antes de amolecer rapidamente. Tome cuidado. Sim, respondeu Jinji, sua expressão ficando séria enquanto ele assentia. Sair. Com o comando de Navaki, parte das forças de Konoha partiu rapidamente com ele. Capítulo 430. Já era hora de nos mexermos, não é? Hoje precisamos dar um duro golpe na arrogância da Akatsuki. Depois de observar Navaki partir, Minato virou-se ligeiramente para Kitsushi e Ri, falando com firme determinação. Suas palavras tinham peso, e a determinação estava estampada em seu rosto. Claro, Kitsushi não estragou o clima, continuando com um sorriso gentil. Vou providenciar tudo. Ri conteve a vontade de acalmar o entusiasmo deles e caminhou rapidamente em direção ao centro do acampamento. Não que ele quisesse minar o moral deles, era só que a luta contra Nagato o havia marcado profundamente. Ele nunca se sentiu tão impotente diante de ninguém antes. Minato.
Você não acha que seria melhor se ambas as nossas forças operassem sob um comando unificado? Caminhando ao lado de Minato, Kitsushi hesitou por um momento antes de expressar seus pensamentos. Ele sabia que unir duas equipes diferentes nem sempre resultava em melhor coordenação. Às vezes, fazia mais mal do que bem. Você tem razão, mas vamos nos contentar com isso por enquanto. Quando eles se familiarizarem mais um com o outro, poderemos discutir o assunto novamente. Minato casualmente desviou o assunto com uma desculpa razoável. Misturar os dois times? Que piada foi essa? Eles realmente esperavam que os shinobi de Konoha lutassem lado a lado com Iva contra Akatsuki? Lutar. Como eram eles que pediam ajuda, Kitsushi concordou relutantemente. No mínimo, manter suas equipes separadas garantia que nenhum dos lados interferiria na eficiência de combate do outro. Ele conseguia conviver com isso. Os dois continuaram a conversa, cada um com seus próprios pensamentos. Cerca de meia hora depois, os ninjas de Iva estavam completamente reunidos, e Ri retornou ao seu lado. Todo mundo está aqui. Vamos embora. Com uma rápida troca entre Kitsushi e Minato, os dois times partem juntos, movendo-se sem um destino definido. Os batedores da Akatsuki não podem ser tão cegos, podem? Depois de viajar por um bom tempo sem avistar um único inimigo, Ri não pôde deixar de reclamar. Não se preocupem. Com uma força tão grande, não tem como não termos sido notados, disse Minato confiante, já imaginando como seria enfrentar Nagato novamente. Kitsushi assentiu, observando os arredores. Pelo que sabemos, Akatsuki pode estar à espreita em algum lugar agora mesmo, decidindo a melhor forma de nos derrotar. Vamos torcer para que eles tenham coragem de aparecer. Minato riu com vontade. Ri lançou-lhe um olhar, mas não disse mais nada. O grupo continuou se movendo em ritmo constante, enquanto todos permaneciam em alerta máximo. À distância, um sorriso irônico surgiu nos lábios de Nagato. Minato realmente veio. Por que você está sorrindo desse jeito? Claro, não percebeu a menor mudança em sua expressão. Minato está aqui, disse Nagato. Parece que ele está tentando nos atrair para fora. Ele já havia recebido informações de Kawakaze e estava esperando por esse momento. Então é melhor fazermos um bom show. Os olhos de Non brilharam. Se Iva não recebesse reforços logo, seria difícil manter essa atitude deles. Absolutamente. Todos, juntem-se. Preparem-se para atacar. Nagato saltou da pequena colina, liderando suas tropas em direção à força de Minato que avançava. Entre eles, Daiki Nakamura soltou um uivo animado. Finalmente ele havia encontrado aqueles covardes Iva. Aqui está um pequeno presente de boas-vindas. À medida que a distância diminuía, Nagato ativou o caminho Azura, lançando vários foguetes diretamente contra as forças Iva. Os mísseis cortavam o ar, deixando rastros de chamas, enquanto os shinobi da Akatsuki atrás dele aceleravam o passo. Eles estão aqui. Minato parou de repente. Suas aguçadas habilidades sensoriais detectaram o ataque de Nagato instantaneamente. A julgar pela trajetória do chakra, o ataque não era direcionado às forças de Konoha, então tecnicamente ele não precisava interferir. Mas esta era a oportunidade perfeita para fazer uma apresentação. Se alguma discrepância surgisse mais tarde, isso poderia servir como evidência. Odama Rasengan. Num piscar de olhos, Minato usou a técnica de cintilação corporal, avançando enquanto a esfera giratória em sua mão se expandia, colidindo de frente com os foguetes que se aproximavam. Bum! Uma explosão ensurdecedora abalou o campo de batalha. Que truquezinho! Minato pousou de volta ao lado de Kitsushi e Ri, falando com claro desdém. Não o subestime, ele é capaz de muito mais do que isso, alertou Kitsushi, com uma expressão sombria enquanto olhava na direção do ataque. Vamos pegá-lo juntos. Ele não tem jeito de dar conta de nós três. Ri falava alto, mas sua postura era puramente defensiva. As forças de Iva já estavam desmoralizadas e sua formação vacilou. Em contraste, os shinobi de Konoha, apesar de ainda não terem enfrentado a batalha, permaneceram firmes. Então vamos embora. Mesmo que Minato pudesse derrotar Nagato sozinho, ele não faria isso. Se ele fizesse isso, Kitsushi e Ri teriam rédea solta, e isso seria um desastre para Akatsuki. Ataque! Com isso, Ri e Kitsushi avançaram, e Nagato finalmente apareceu diante deles. Separem-se! Minato gritou o comando antes de desaparecer novamente. Kunai descia em intervalos precisos, formando um padrão enquanto se aproximava de Nagato. Enquanto isso, Kitsushi e Ri flanqueavam pela esquerda e pela direita, com o objetivo de prendê-lo em um ataque de pinça. Você realmente acha que um enxame de formigas pode derrubar um elefante? Nagato zombou, sem demonstrar intenção de recuar. Num instante, a batalha começou. Apesar de estar em menor número, Nagato se manteve firme, usando seus braços mecânicos extras para igualar o taijutsu deles, golpe por golpe. Rasengan. Minato investiu novamente, mirando o peito de Nagato. Seus dentes cerrados e sua expressão feroz demonstravam a intenção. Qualquer um que assistisse pensaria que ele estava em busca de sangue. Kitsushi e Ri entenderam a deixa e desencadearam ataques ainda mais rápidos e implacáveis. Patético. Nagato zombou, bloqueando cada golpe com facilidade. Ele não apenas se defendeu perfeitamente, mas também liberou uma mão para absorver completamente o Rasengan de Minato. Caramba, ele é durão. Sem conseguir acertar um golpe sólido, Minato e os outros recuaram, enquanto a batalha entre seus subordinados já estava a todo vapor. Três facções se enfrentaram no caos, com gritos de guerra ecoando pelo campo de batalha. O garoto loiro com Tsunade? Nagato finalmente agiu como se tivesse acabado de reconhecer Minato. Então, com um sorriso irônico, lançou uma provocação implacável. Iva realmente decaiu, hein? Desde quando você começou a chamar Konoha de chefe? Minato quase caiu na gargalhada. Droga, quando foi que o Nagato ficou com essa língua afiada? Calha a boca. Você traz seus aliados e fica do lado de Kumo, mas Konoha não tem permissão para nos apoiar? O rosto de Ri ficou vermelho. Se ele fosse forte o suficiente, teria despedaçado Nagato ali mesmo. Traição?
Isso é exagero. Você sabe exatamente quais eram suas intenções naquela época. Nagato riu levemente e totalmente despreocupado. Chega de conversa. Hoje, farei você pagar pelo que fez ao Lord Okage. Minato deu um passo à frente, interrompendo a discussão antes mesmo de começar a rir. Tsunade não conseguiu me vencer. Nagato estendeu um único dedo e deu um tapinha no ar em sinal de desdém. E você acha que consegue? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.